Vai começar mais um Geografia na Quarentena. Turmas de 8º ano, módulo 2. Estudo da população. Demografia, parte 1. Lembrando sempre que esse esforço é de todos nós para vencermos a pandemia da Covid-19. Então, nós temos que fazer esse trabalho juntos, professores, pais e alunos, mantendo o isolamento social, lavando sempre as mãos e cuidando de si mesmo e dos outros. Fique bem. Bom, demografia, vindo do grego, demo, povo, grafia, escrita, contagem, estudo. Então, demografia vai ser o estudo da população. O que é esse estudo? A gente vai estudar quantos são, como vivem, onde vivem, se estão crescendo, se esse número de pessoas, se esse número da população está aumentando, como aumenta. Então, tudo isso faz parte do que a gente vai estudar em demografia. Logo de início, a gente precisa ter clareza que quando a gente fala população de um lugar, de um país ou de uma cidade, a gente pode falar isso de duas formas. A primeira forma é a gente falar da população absoluta de um país. O que é a população absoluta? É o número total de habitantes. Quantas pessoas tem? Quantas pessoas residem naquele país? Isso é população absoluta. Uma outra coisa que a gente pode falar é a população relativa. A população relativa é uma razão, uma relação, então, portanto, é uma divisão na matemática entre o número total de habitantes e o território, a extensão do território. População relativa é igual à população absoluta dividida pela área daquele país e se expressa em habitantes por quilômetro quadrado. Sempre que um país tiver uma grande população absoluta, um número muito grande de pessoas, a gente diz que esse país é populoso. Agora, se esse país possui um número muito grande de pessoas comparado ao seu território, a gente vai dizer que esse país é povoado. E para entender melhor essa história de populoso e povoado, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui de baixo. Olha, são 4 países como exemplo. País A, país B, país C, país D. O país A possui uma população de 20 pessoas. O B também uma população de 20 pessoas. O país C, uma população de 5 e o país D, uma população de 5. Repara, o país mais populoso é o país A, são os países A e B. Os países menos populosos são os países C e D. Só que quando a gente divide essa população pela área, a gente vai ter o que está do lado direito aí, em povoado. Repara que o país A possui 10 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto o país B, que tem a mesma população, possui a mesma população absoluta, possui uma população relativa ou densidade demográfica. População relativa e densidade demográfica são sinônimos. De 20 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, o dobro. O país C possui uma densidade demográfica de 2,5 habitantes por quilômetro quadrado. O país D, uma densidade demográfica ou população relativa de 5 habitantes por quilômetro quadrado. Então, repara, embora A e B, C e D tenham A com B e C com D tenham a mesma população absoluta, na hora da gente fazer a população relativa, da gente calcular a população relativa, a gente vai ver uma grande diferença. B é mais povoado do que A. D é mais povoado do que C. Esses dois mapas mundi são bem interessantes. O primeiro mapa, o da esquerda, em tons de azul, mostra a divisão dos países de acordo com a população absoluta. Então a gente repara de cara que China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil estão com as cores mais escuras porque representam as maiores populações do planeta, populações absolutas do planeta. Só que alguns desses países também são bem extensos, também tem uma grande área, um grande território. E quando a gente faz a população relativa, ou seja, quando a gente divide a população total pela área,
a gente tem o mapa da direita, que é bem diferente. Repara que esse mapa da direita possui países deformados. Isso é chamado de mapa de anamorfose. Ele não está comprometido, ele não tem a intenção de mostrar a forma real dos países, e sim a proporção entre eles. Então, os países nesse mapa que parecem inchados são países que têm uma grande população, apesar do território. E os países que estão mais magrinhos, estão mais mirrados, são países que têm uma população talvez grande, mas um território maior ainda. Vamos observar com atenção. Repara, o Brasil, que no primeiro mapa está em destaque com uma grande população, no final das contas, você repara que ele deu uma emagrecida. Por quê? Porque o território dele é maior do que a população. O México tem uma população grande também, olha ali no primeiro mapa. E o território não é tão grande. Então, repara que o México está inchado. Toda a Europa, que tem muita população, mas não tanta quanto o Brasil, Índia e por aí vai, é formada por países menores. Então, esses países incham. Repara como a Europa está toda inchada no segundo mapa, porque tem muitas pessoas proporcionalmente ao tamanho do país. A mesma coisa acontece com o Japão, ali em roxo, do lado da China. China está super inchada, mas se você comparar, a Índia está mais inchada que a China, porque o território da China é 2 vezes o território da Índia, e a população dos dois é quase a mesma. Tá bom? Então, isso é um mapa de anamorfose. A anamorfose é quando a gente deforma o mapa para ressaltar, para deixar ainda mais claro alguma diferença. Outra coisa fundamental quando a gente estuda a população é entender que existe um crescimento populacional, ou seja, a população aumenta. O crescimento populacional, ele é formado, né, ele acontece por causa de duas diferenças, duas contas. A primeira conta é o crescimento migratório. O crescimento migratório é calculado pela diferença entre o número de imigrantes, ou seja, os que estão entrando no país, menos o número de emigrantes, os que estão saindo. Só que bem mais do que o crescimento migratório, o que responde pelo crescimento populacional é o crescimento vegetativo, ou o crescimento natural. E o crescimento vegetativo é calculado pegando a taxa de natalidade, ou seja, o número de nascimentos, e reduzindo, uma continha aí de menos, o número de óbitos, a taxa de mortalidade. Então, observe esse esqueminha que eu coloquei ali embaixo. O crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. O crescimento migratório é igual a taxa de imigração menos a taxa de emigração. E o crescimento populacional é a soma do crescimento vegetativo com o crescimento migratório. Quando a gente fala em crescimento vegetativo ou crescimento natural, a gente acompanha as taxas de natalidade e mortalidade. Então, a gente, em geral, observa gráficos como esses aí da imagem. Vamos analisar essa primeira imagem. A linha azul mostra a evolução da taxa de natalidade. A linha vermelha mostra a evolução da taxa de mortalidade. Repara que, no começo, a gente tem uma taxa de natalidade e uma taxa de mortalidade altas. Depois, a taxa de mortalidade diminui e a taxa de natalidade continua alta. Isso é um período de grande crescimento. Por fim, a gente tem também a queda da taxa de natalidade e as duas taxas ficam mais baixas. E aí a gente tem a redução desse crescimento e um novo equilíbrio. Tá bom? A gente calcula esse crescimento pela distância entre essas duas taxas. Quanto maior a distância entre a linha azul e a linha vermelha, em qualquer um dessas imagens, quanto maior a distância entre a linha azul e a linha vermelha, maior vai ser esse crescimento, mais rápido vai ser esse crescimento. E essa evolução do crescimento vegetativo ao longo do tempo produz o que a gente chama de transição demográfica. Vamos entender o que seja essa transição demográfica. É uma transição porque tem fases, é uma mudança.
Na fase 1 dessa transição, a gente tem tanto a natalidade quanto a mortalidade muito altas. E pelas duas taxas serem altas, o crescimento é pequeno. Lembrando que o crescimento vegetativo é a diferença entre as duas taxas, é o espaço entre as duas taxas. Na fase 2, a taxa de natalidade continua alta e a de mortalidade já caiu. Então, repara que essa distância entre as duas linhas está aumentando o crescimento vegetativo. Essa fase é chamada de aceleração demográfica. A terceira fase é quando a natalidade começa a cair. E aí, esse espaço, essa distância entre as linhas, que é o crescimento, também diminui. O nome dessa terceira fase é desaceleração demográfica. Por fim, a gente tem uma estabilização, que é a quarta fase, quando tanto a natalidade quanto a mortalidade estão baixas. Mas vamos entender o que causa essa mudança nas taxas de mortalidade e natalidade. Bom, as taxas de mortalidade começam a cair no finalzinho do século XIX, início do século XX, quando a gente tem grandes avanços na ciência e na medicina. Quando se descobrem os micro-organismos, os protozoários, né? A gente tem microscópicos mais poderosos e você consegue ver, estudar, entender esses micro-organismos. Você vai ter, então, o avanço na medicina criando vacinas, criando antibióticos, criando a penicilina, criando novas cirurgias. Uma outra coisa muito importante vão ser a urbanização e a melhoria das condições de vida das cidades, sobretudo com saneamento básico e água e esgoto. Repara, isso começa no início do século XX em alguns países. Outros países isso demora mais. Também nesse momento de queda de mortalidade, a gente vai ter uma alfabetização maior em massa para todas as pessoas. É preciso entender que a educação produz melhorias na saúde, porque somente uma população minimamente educada consegue entender o que é uma vacina, consegue entender o que é um tratamento médico. E eu tenho também nessa época melhorias na alimentação. Eu vou ter o aparecimento do alimento enlatado e depois da geladeira, que vão aumentar muito a capacidade humana de conservar alimentos. E isso gera uma melhoria, na qualidade de vida também. A gente vai ter a queda da natalidade bem depois. A queda da natalidade ela vai começar nos países mais desenvolvidos a partir dos anos de 1960. E nos países mais pobres, de todos, ela ainda não começou. Por que a gente tem essa queda da natalidade? A gente tem a vida urbana, que é uma vida mais dinâmica, e isso gera um aumento no custo de vida, a vida fica mais caro e mais cara, e os casais vão optar por ter menos filhos. Outra coisa que é fundamental para a queda de natalidade é o surgimento da pílula anticoncepcional, né, como método contraceptivo. Já haviam alguns métodos anticoncepcionais antes, porém a pílula é um método que dá uma liberdade à mulher de escolher, porque ela consegue, a partir dos anos 60, prevenir a gravidez por si mesma. Independente de pai ou marido, ela consegue controlar a sua fertilidade. E isso é que produz a queda da natalidade, finalmente. Uma outra coisa que reduz a natalidade também é uma mudança jurídica, uma mudança na lei, quando o divórcio começa a ser permitido em cada vez mais países. Divórcio é uma lei recente, né? E também a entrada da mulher no mercado de trabalho. Ela vai ter menos tempo em casa, menos tempo disponível para criar 10, 15 filhos, como era antigamente. E quando a gente analisa esse mapa do crescimento populacional no mundo, a gente percebe alguns países que já estão na quarta fase da transição demográfica, como, por exemplo, a maior parte dos países europeus. A Alemanha, a França, a Espanha, a própria Itália. A Itália está mais escura aí no mapa, mas eu já vou comentar isso. Então, os países que estão... O Japão, né, são países que já têm uma natalidade muito baixa.
Alguns países estão na terceira fase, ou seja, estão baixando a natalidade, mas ainda não baixaram completamente. Que é o caso do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, da Austrália, né? De um ou outro país aí isoladamente. A própria China e a Índia, apesar de terem uma população muito grande, também estão desacelerando esse crescimento. E, por fim, eu tenho países que ainda estão com um crescimento populacional, um crescimento vegetativo muito grande, que são, sobretudo, os países da África e os países do Oriente Médio. Existem umas observações que eu preciso fazer no mapa. A Itália só aparece escura no mapa por conta de este ano específico, 2014, que é o ano do mapa, ela ter recebido um volume muito grande de imigrantes líbios. Líbia é esse país. Bom, Itália eu acho que no mapa todo mundo vai conseguir identificar, porque é esse país que parece uma bota, que está num verde mais escuro, é o único país nesse tom de verde aí na Europa. A Líbia é esse país africano que fica logo abaixo. Em 2014, a gente teve um grande número de migrantes saindo da Líbia e indo para a Itália. Por isso que a Líbia está muito clara nesse mapa e a Itália muito escura. Tá? Isso por causa do movimento migratório, não por causa do crescimento demográfico. Tá bom? E agora a gente vai analisar as maiores populações do mundo. Então, o país com a maior população do mundo é a China, seguido cada vez mais de perto da Índia. A China e a Índia juntos correspondem a 35% da população mundial. Depois vem os Estados Unidos, a Indonésia, o Brasil, o Paquistão, Nigéria, Bangladesh e por aí vai. A gente observa que há mudanças nesse gráfico, né? Na verdade, os países africanos cada vez crescem mais, até mais do que os países com essa superpopulação como a China e a Índia, tá bom? E esse gráfico menor aqui à direita mostra o percentual de cada país do mundo. Ou seja, a China tem 18,5% da população mundial. Praticamente 2 em cada 10 pessoas do mundo são chinesas. 2 em cada 10 pessoas, né? Quase 20% da população mundial. E a Índia não fica muito atrás. Então a gente tem aí esses gráficos. Uma coisa interessante, quando você pergunta por que a China e a Índia têm a maior população do mundo, por que razão isso acontece, já que o crescimento desses países não é tão grande, né? Será que antes mesmo do crescimento ser tão grande, esses países já tinham muita população? Quem tiver essa curiosidade, dá uma olhada nesse link que eu coloquei aqui, que mostra muito didaticamente e com muita exatidão por que a China e a Índia têm essa população tão grande. Aqui é aquele momento que eu gosto de colocar, onde eu tenho um mapa mental fazendo uma espécie de revisão da matéria. Eu acho que isso ajuda muito na hora que for estudar para uma prova bem mais à frente ou para fazer as atividades, né? Então, uma coisa que seria interessante, aqui é um resumão. Vocês têm esse hábito de fazer resumos assim, né? Eu tenho postado muito esses mapas mentais com uma indicação de forma que vocês podem fazer uma excelente revisão, tá bom? Bom, nesse momento a gente está falando de superpopulação, né? Que é quando a população de um local cresce tanto que os recursos não dão conta de abastecer tanta gente, mas a gente continuará a falar de população nos próximos módulos, tá? A demografia é um conteúdo bem extenso, então eu preciso dividir para a gente conseguir andar com os passos certos. Eu coloquei aqui embaixo 2 links extremamente interessantes para debater a ideia da superpopulação. Hoje em dia se debate muito essa ideia da superpopulação, e vamos acessar esses links aí quando der, para a gente complementar nossos estudos, né? Muita besteira se fala sobre superpopulação e esses vídeos tentam desconstruir essas ideias meio bobas sobre o assunto. Tá ok, gente? Grande abraço.
Finalizando, lembrando sempre que isso é uma oportunidade para a gente trabalhar junto, famílias, alunos, escola, e que a gente precisa dar uma olhada nesses links, pesquisar, isso é muito importante, isso é uma oportunidade para o aluno aprender a estudar com os próprios pais e dizer que a gente está no momento de se cuidar mais do que qualquer coisa, tá bom? Fiquem bem todos vocês.